E aí, galerosa, como vocês estão? Are you doing good today? Vamos então dar uma olhada em 30 fenômenos da natureza em inglês. Cada fenômeno desse tem 2 exemplos, então nós vamos ver 60 frases, certo? São 60 frases e 30 palavras que vão aí com certeza fazer bombar o teu vocabulário, certo? O primeiro aqui é a avalanche. Avalanche, ok? An avalanche buried the mountain trail, making it impassable. An avalanche buried the mountain trail, making it impassable. Uma avalanche soterrou o caminho da montanha, a trilha, tornando-a impassável, intransponível, certo? Skiers are warned to avoid areas with high avalanche risk. Skiers are warned to avoid areas with high avalanche risk. Os esquiadores foram avisados para evitar as áreas com alto risco de avalanche, ok? De neve. O segundo, Aurora Borealis, or Northern Lights, é a mesma coisa, a aurora boreal em inglês são sinônimos, certo? Aurora Borealis, or Northern Lights. Every winter, many tourists visit Iceland to see the Northern Lights. Every winter, many tourists visit Iceland to see the Northern Lights. Northern Lights. The aurora was green and moved like a wave. The aurora was green and moved like a wave. Todo inverno, muitos turistas visitam a Islândia para ver a aurora boreal, ou não existe, né? Luzes do norte, né? As luzes do norte. E a aurora era verde e se movia como uma onda. Northern Lights, ok? Blizzard, ou nevasca, certo? A nossa nevasca ou tempestade de neve, certo? Blizzard. Eu gostava de falar blizzard, mas fui corrigido a dizer blizzard. The blizzard made driving impossible and shut down the airport. The blizzard made driving impossible and shut down the airport. A nevasca tornou impossível dirigir, né? E fez com que o aeroporto se fechasse, certo? A nevasca tornou impossível driving, a condução, certo, de carros, e shut down, de aviões aqui no caso também, e shut down the airport, ok. We were stuck indoors for hours due to the blizzard. We were stuck indoors for hours due to the blizzard. Nós ficamos presos internamente, digamos assim, por horas, por conta da nevasca, da tempestade de neve. Certo, pessoal? Due to, devido a, por conta de, certo? Blow, ventania. A sudden blow of wind knocked over the garden furniture. A sudden blow of wind knocked over the garden furniture. Uma ventania repentina de vento, certo? Uma ventania, blow of wind. Poderia ser como que é? Ai meu Deus, estava ali embaixo. Mas não é, mas parece em português. Que é o gust, right? Aqui, ó. Rajada, né? Rajada de vento, certo? Então, mas não é uma ventania, certo?
over the garden furniture. Então, uma repentina ventania, ai meu Deus, uma rajada de vento botou abaixo os móveis do jardim, certo? Os adereços ali do jardim. Então, the storm began to blow stronger as night approached. The storm began to blow stronger as night approached. A tempestade começou a ventar, fez com que ventasse forte de acordo com a aproximação da noite, certo? Então a tempestade começou a produzir aqui, né, fortes ventos, ventania, na medida em que a noite se aproximava, certo? Cyclone, ciclone. The cyclone destroyed several homes along the coast. The cyclone destroyed several homes along the coast. O ciclone destruiu várias casas ao longo da costa. Several, ok? O ciclone destruiu várias casas ao longo da costa. Residents were evacuated before the cyclone made landfall. Residents were evacuated before the cyclone made landfall. Então, os residentes, né, os habitantes ali foram evacuados antes que o ciclone alcançasse o chão, certo? Drought. The drought é a seca. Has severely affected the crops this year. The drought has severely affected the crops this year. A seca afetou severamente as plantações esse ano, certo? Water restrictions were imposed due to the ongoing drought. Water restrictions were imposed due to the ongoing drought. Restrições de água foram impostas devido à seca do momento, né? A seca no qual está acontecendo, né? The ongoing, certo? Devido à seca. Dust storm, tempestade de areia. A massive dust storm swept across the desert town. A massive dust storm swept across the desert town. To swap é varreu. Então, uma grande tempestade de areia varreu a cidade do deserto, ok? Varreu ela ao longo aí de um caminho, ok? Across. Visibility dropped to near zero during the dust storm. Visibility dropped to near zero during the dust storm. A visibilidade caiu a quase zero durante a tempestade de areia, certo? Earthquake, terremoto. The earthquake shook the entire city early this morning. The earthquake shook the entire city this morning, ok? O terremoto abalou a cidade com toda essa manhã, cedo da manhã, certo? Buildings collapsed during the powerful earthquake. Buildings collapsed during the powerful earthquake, ok? Os prédios caíram, colapsaram durante o poderoso terremoto, ok? Erosion, a erosão aí do solo, certo? Dos rios. So, coastal erosion is threatening the seaside village. Coastal erosion is threatening the seaside village. Então, a erosão da costa está ameaçando a vila ali litorânea, certo? A vila litorânea. The river bank shows signs of severe erosion. Severe erosion. The river bank shows signs of severe erosion.
o banco do rio apresenta sinais de erosão severa, certo? Fire, queimada ou incêndio, certo? The fire spread quickly through the dry forest. The fire spread quickly through the dry forest. O incêndio se espalhou rapidamente ao longo da floresta seca, certo? E firefighters battled the fire for hours. Firefighters battled the fire for hours. Os bombeiros lutaram contra o fogo, né, por horas. Combateram o fogo, certo? Flood, inundação ou enchente. Flood. The flood damaged hundreds of homes. The flood damaged hundreds of homes. A inundação danificou centenas de lares, de casas. Damaged. Roads were submerged after the heavy rain caused a flood. Roads were submerged after the heavy rain caused a flood. Então, as estradas foram submersas após a chuva pesada provocar a enchente, certo? Ok, so fog and mist, ok? Aqui caberia também haze. Fog, nevoeiro. Mist, névoa, certo? The plane was delayed due to thick fog. The plane was delayed due to thick fog. Ok, thick fog. O avião estava atrasado devido ao espesso nevoeiro, certo? Fog, pessoal, é aquela coisa mais de aeroporto mesmo. E mist é aquela coisa mais de montanha, assim, sabe? Ela é mais densa, talvez. She could barely see the road because of the mist. She could barely see the road because of the mist. Ela mal podia ver a estrada por conta da névoa. Certo? Forest fire, incêndio florestal. The forest fire burnt for days before it was contained. The forest fire burnt for days before it was contained. O incêndio na floresta, ele queimou por dias até ser contido, certo? Smoke from the forest fire reached nearby cities. Smoke from the forest fire reached nearby cities. O fogo a fumaça do incêndio florestal alcançou as cidades próximas ou ao redor, certo? Gust, rajadas. Pode ser aí todo tipo de rajada, no geral. A strong gust of wind slammed the door shut. A strong gust of wind slammed the door shut. Esse shut no fim da frase, ele é muito estranho e eu fui procurar saber. E o que eu achei é que ele funciona como um complemento de resultado, ok? Um resultative complement. Resultative complement. Ele indica o estado resultante da ação. Aqui no caso a ação foi uma forte rajada de vento bateu, né, a porta e a fechou. Essa é a ideia. And shut it down, ok? A ideia de shut. Certo? Então ele indica o estado resultante da ação, slam, que é bateu, né? Ou seja, a porta foi batida e como resultado ficou fechada. E as frases similares aqui. He kicked the door open. He kicked the door open. Ele deu um chute na porta e ela se abriu. Parece que ele chutou a porta que estava aberta, né? Mas não. She painted the wall red. She painted the wall red. Ela pintou a parede de vermelho.
She painted the wall red. Okay. He pushed the window closed. He pushed the window closed. Ele empurrou a janela até ela fechar, certo? The umbrella, outro exemplo agora, turned inside out with the sudden gust. Ok, então o guarda-chuva ele virou ao contrário, turned inside out, a parte de dentro para fora, né? Com a rajada repentina aqui de vento, no caso, certo? With the sudden gust. Hail. Hail é granizo, certo, pessoal? Hail. The hail cracked the windshield of my car. The hail cracked the windshield of my car. O granizo quebrou o retrovisor do meu carro, certo? The windshield, o vidro da frente ali. We run for cover when the hail started falling. We run for cover when the hail started falling. Nós corremos por abrigo, proteção, né? Quando o granizo começou a cair. Ok? Hailstorm, hailstorm, hailstorm. Chuva de granizo. The hailstorm left dents all over the vehicles. The vehicles. Yes, eu estava tentando dar um improve aqui no meu vehicles, mas ele falava vehicles, ok? The rainstorm left dents all over the vehicles. Então, a chuva de granizo deixou ali danos, furos por todo o carro, certo? Crops were destroyed by the unexpected hailstorm. Crops were destroyed by the unexpected hailstorm. Então, as plantações foram destruídas pela chuva de granizo inesperada, certo? Heat wave, ondas de calor. The heat wave broke temperature records across the region. The heat wave broke temperature records across the region. As ondas de calor, então, quebraram recordes de temperatura ao longo da região, na região, certo? Então, quebrou os recordes de temperatura, ok? People were advised to stay indoors during the heat wave. People were advised to stay indoors during the heat wave. Então, as pessoas foram aconselhadas a permanecerem em ambientes internos durante a onda de calor, certo? High pressure, alta pressão atmosférica, por exemplo. A high pressure system is bringing clear skies. A high pressure system is bringing clear skies. Então, o sistema de alta pressão está trazendo céus mais limpos, certo? High pressure zones often lead to sunny weather. High pressure zones often lead to sunny weather. Então, zonas de pressão alta geralmente levam a criam tempos ensolarados, certo? Hurricane é o furacão. The hurricane caused widespread destruction. The hurricane caused widespread destruction. Então, o furacão causou uma grande destruição, uma ampla destruição, certo? They boarded up their windows in preparation for the hurricane. They boarded up their windows in preparation for the hurricane. Então, eles fortaleceram, né, as janelas, as fechando, né, e as fortalecendo para se preparar para o furacão, certo? Lightning, relâmpagos. Lightning. The tree was struck by lightning during the storm. The tree was struck by lightning during the storm.
Struck, strike no passado, atingida. Então a árvore foi atingida por um relâmpago durante a tempestade. Ok? Lightning lit up the sky throughout the night. Lightning lit up the sky throughout the night. Os relâmpagos iluminaram o céu durante a noite, ao longo da noite, certo? Natural disaster, desastre natural. Earthquakes and hurricanes are examples of natural disasters. Earthquakes and hurricanes are examples of natural disasters. Terremotos e furacões são exemplos de desastres naturais. Relief efforts began immediately after the natural disaster. Relief efforts began immediately after the natural disaster. Então, esforços de socorro, de ajuda, tiveram início imediatamente após o desastre natural. Ok? Rain, chuva. The rain lasted all day. The rain lasted all day. A chuva durou o dia todo. I forgot my umbrella and got soaked in the rain. I forgot my umbrella and got soaked in the rain. Eu esqueci meu guarda-chuva e fiquei encharcado na chuva. Certo? Storm, tempestade de maneira geral, genérica. Tá? The storm knocked down power lines. The storm knocked down power lines. A tempestade botou abaixo as linhas de energia. Certo? We stayed indoors to avoid the storm. We stayed indoors to avoid the storm. Nós permanecemos em um lugar interno, dentro de algum lugar, para evitar a tempestade. Ok? Rainstorm. Rainstorm é tempestade de chuva. Certo? Então, the rainstorm flooded the streets in under an hour. The rainstorm flooded the streets in under an hour. A tempestade de chuva inundou as ruas em menos de uma hora. In under an hour. Loud thunder accompanied, okay. Loud thunder accompanied the intense rainstorm. Louder thunder accompanied the intense rainstorm. Accompanied. Ok, galera? Tem algumas coisinhas aí que não tem como, pessoal. É assim mesmo que a gente aprende. Fazendo o desenho fonético aí mais próximo do português, né? Sandstorm, tempestade de areia. Sandstorm, ok? The sandstorm reduced. Aqui eu não traduzi, né? Então, trovões com som altos, né? Trovões acompanhados de chuva intensa, certo? De tempestade de chuva intensa, tá? Então, loud thunder, trovões altos acompanhados de intensa tempestade de chuva, tá? Sandstorm. The sandstorm reduced visibility to a few meters. The sandstorm reduced visibility to a few meters. Então, a tempestade de areia reduziu a visibilidade para alguns poucos metros, tá? Em alguns poucos metros. We had to cover our faces during the sandstorm. We had to cover our faces during the sandstorm. Nós tivemos que cobrir nossos rostos durante a tempestade de chuva. Ok? Snowstorm. Snowstorm, tempestade de neve. The snowstorm delayed all flights out of the airport. The snowstorm delayed all flights out of the airport.
A tempestade de neve atrasou todos os voos do aeroporto, certo? Schools were closed due to the snowstorm. Schools were closed due to the snowstorm. As escolas foram fechadas devido à tempestade de neve. Thunderstorm, tempestade com trovões, ok? The thunderstorm brought heavy rain and lightning. The thunderstorm brought heavy rain and lightning. A tempestade de trovão trouxe chuva pesada e raios, relâmpagos, ok? Our dog gets scared during thunderstorms. Our dog gets scared during thunderstorms. O nosso cachorro fica apavorado durante tempestades de trovão. Assustado, certo? Windstorm é vendaval. Vendaval, ok? The windstorm shattered window and tore off roof tiles. The windstorm shattered windows and tore off roof tiles. Então, o vendaval, ele quebrou as janelas e tirou o teto ali, as peças do teto, certo? As telhas, certo? Tore off. Power outages occurred during last night's windstorm. Power outages occurred during last night's windstorm. Quedas de luz aconteceram durante o vendaval das últimas noites. Não, o vendaval da última noite. Ok. Tornado. The tornado destroyed several houses in its path. The tornado destroyed several houses in its path. O tornado destruiu várias residências, casas, lares que estavam no seu caminho. Certo? People took shelter when the tornado sirens sounded. People took shelter when the tornado sirens sounded. As pessoas procuraram abrigo, se abrigaram quando as sirenes do tornado foram ativadas, sério? Quando foram ouvidas as sirenes indicativas de tornado, certo? E a última, pessoal, é whirlwind. 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 Não é with wind, não. Whirlwind é redemoinho, certo? Whirlwind. A whirlwind of dust spun across the open field. A whirlwind of dust spun across the open field. Então, o redemoinho de areia girou ao longo do campo aberto, certo? Ele ali redemoinhou, digamos assim, ok? Spun across. The whirlwind knocked over small objects in the yard. The whirlwind é um O que não vira O, que fica aí, mas é difícil, até por conta do W aqui nosso, que é difícil a gente falar world, girl. Então fica whirlwind knocked over small objects in the yard. O redemoinho botou abaixo pequenos objetos no quintal, certo? In the yard. Whirlwind. E é isso, pessoal. A gente tem que treinar sempre a pronúncia de palavras que a gente quase nunca usa, como essa aqui, certo? E esse treinamento às vezes se dá ao longo também dessas apresentações, certo? Justamente porque, claro, obviamente eu treinei algumas vezes antes de fazer a apresentação, porém
Nem sempre a gente consegue vencer todos. Então, por isso também os desenhos fonéticos ao lado das expressões que com certeza eu acho as mais difíceis, ó, certo? Então, sempre vai estar ali ou alguma explicação gramatical daquelas expressões mais difíceis aqui. Por exemplo, também, ó, temperature do varicose, certo? É uma palavra aparentemente fácil, varicose, mas quando a gente começa a ter um pouco mais de critério fonético, a coisa fica um pouco mais complicada, certo? A explicação aqui do resultative complement também muito interessante. Mais uma vez aqui, desenho fonético, certo, pessoal? E então, pessoal, está aí para vocês os 30 fenômenos naturais mais comuns aqui do planeta Terra, certo? Thank you so much one more time, and I hope to see you in the next class. Thank you so much, guys. Bye.